O curso de redação comercial visa capacitar o profissional para atuar em serviços empresariais e comerciais. Para isso, aborda temas de fundamental importância para conseguir redigir textos corporativos com clareza, coerência, agilidade e precisão. Nesta aula você conhecerá a clareza textual, com enfoque especial para as técnicas utilizadas para sua obtenção. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de redação comercial. Espero que tenha estudado bastante os assuntos da aula passada. Agora, vamos retomar o nosso estudo, pois ainda há muitos outros assuntos a aprender. Na aula de hoje, iremos dar início ao estudo sobre clareza textual. Uma característica indispensável para os textos comerciais atuais, que precisam ser entendidos com facilidade, é a clareza. Então vamos conhecer mais detalhes sobre o conceito de clareza. De acordo com o dicionário, clareza é definida como a qualidade do que é claro ou inteligível. Contudo, você sabe o que é inteligibilidade? Ainda que a definição existente no dicionário pareça óbvia, ela apresenta uma palavra-chave ao texto comercial moderno: inteligível. Inteligível quer dizer aquilo que é compreendido com facilidade. Sendo assim, o texto claro é aquele que possui inteligibilidade, que é facilmente entendido pelo destinatário. Isso envolve tanto o que diz respeito à organização das ideias como a seleção vocabular. É interessante destacar que a clareza necessária à comunicação escrita no mundo globalizado é parecida com as sugestões de um ótimo orador e comunicador do século XVII. Trata-se do padre Antônio Vieira, que viveu entre os anos de 1608 a 1697. Observe o que ele escreveu. Aprendemos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. As estrelas são muito distintas e muito claras, assim há de ser o estilo, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça estilo baixo, as estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto, tão claro que o entendam os que não sabem e tão alto que tenham muito que entender os que sabem. De acordo com especialistas, para que seja possível se expressar com clareza, é necessário adotar os seguintes objetivos: educar a habilidade de organização mental, aprender a colocar em prática adequadamente o material idiomático. Assim, a dinâmica da clareza em uma comunicação acontece em 3 etapas: ideias presentes na mente do emissor, ideias expressas por meio de frases apropriadas e entendimento das ideias expressas pelo receptor. É importante entender que o ruído atrapalha a clareza. A principal dificuldade no que se refere à clareza do texto é que o emissor da mensagem nem sempre sabe o quanto o seu texto está inteligível para o destinatário. Isso acontece porque, para o emissor, a mensagem está clara. Ele já tem as ideias em sua mente e acredita que todos as terão também. Assim, não se preocupa com a chance de erro. Observe em nossa tela um exemplo de ruído que atrapalha a clareza na comunicação. Nesse caso, o humor é atingido na maior parte dos casos exatamente pelo ruído que atrapalha a clareza. É importante entender que, na verdade, as palavras são símbolos que indicam alguma coisa, e não a própria coisa. Dessa forma, é fundamental que você tenha em mente a seguinte informação. Fique ligado. Uma mesma palavra é capaz de corresponder a diferentes sentidos, de acordo com a forma como o receptor da mensagem a entenderá. Bem, antes de continuarmos, vamos ver o quanto você já entendeu sobre o que falamos. Na próxima página será exibida uma afirmação sobre o que foi explicado.
Você deve analisá-la com atenção e definir. O texto claro é aquele que possui inteligibilidade, que é facilmente entendido pelo destinatário. Correto? Errado? Resposta correta. Clique no botão Avançar. Muito bem, essa afirmação é mesmo correta, como aprendemos há pouco. Agora vamos destacar a clareza textual e o contexto. Saiba que o texto não pode ser compreendido somente pelo contexto. Ao contrário disso, ele precisa ser estruturado de modo que até um leitor não familiarizado com o tema entenda as ideias sem dificuldades. Atenção, vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, quanto mais nítida é a transmissão da mensagem, mais eficiente é a troca de ideias. Tendo todo esse contexto em mente, vamos ver o exemplo de uma circular emitida pela administradora de um prédio. Perceba a maneira como a compreensão é orientada pelo contexto e não pela clareza de expressão. Vamos ler a circular. Informamos que as portas do hall social de cada andar deverão permanecer fechadas à chave, de acordo com determinado em reunião do Conselho Consultivo, síndica e subsíndico, feita em 15 de março de 2018. Solicitamos ao condômino que tem a chave de seu hall informar a portaria com urgência, pois o condomínio providenciará chave para todos os apartamentos. Para maior segurança para todos os moradores. Informamos também que os 2 elevadores ficarão ligados. Podemos notar que, mesmo que a mensagem tenha grande possibilidade de ser entendida pelos moradores, o texto segue em uma direção. Isso significa que o texto está mal escrito e as ideias expressas estão mal articuladas, contrariando as normas da comunicação escrita. Então vamos ver como ficaria a mesma circular redigida de acordo com as regras da adequada expressão escrita das ideias. Informamos que as portas do hall social de cada andar deverão permanecer fechadas à chave, para maior segurança de todos os moradores, de acordo com o determinado em reunião do Conselho Consultivo, com a síndica e o subsíndico, feita em 15 de março de 2018. Esclarecemos também que os 2 elevadores ficarão ligados, para atender a essa medida. Solicitamos ao condômino que tem a chave de seu hall informar a portaria com urgência, pois o condomínio irá providenciar chave para todos os apartamentos. Realmente o texto ficou bem mais claro, não é mesmo? Também é relevante destacarmos as principais características da clareza, então vamos conhecê-las. Entenda que, visando uma maior clareza, é essencial a utilização de um vocabulário simples, ainda que formal, como já estudamos anteriormente. Não são adequadas as palavras refinadas e nem a utilização de jargão técnico, que é inteligível somente por pessoas do mesmo ramo profissional. Além disso, é indispensável a utilização de palavras menores, com divisão mais explícita de ideias principais secundárias. Sendo assim, podemos dizer que as características da clareza se referem aos seguintes fatores. As palavras devem ser simples. Como de costume, vamos garantir a fixação do conteúdo com mais um exercício. Então, é com você. Defina se a frase a seguir é correta ou errada. É indicado que o texto seja sempre compreendido somente pelo contexto. Sim, não. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Excelente! Essa afirmação realmente não está correta, pois vimos que isso não é indicado. Agora vamos conhecer as técnicas para a obtenção da clareza. Existem técnicas elaboradas para se alcançar a clareza.
Vamos conhecê-las para trabalhar tanto a palavra como a frase como um todo, e também os problemas gerais que ocorrem ao lidar com a linguagem. Para começar, vamos apresentar as técnicas de clareza nas palavras. Evitar a linguagem técnica. O excesso de linguagem técnica, ao invés de comprovar competência, demonstra superficialidade. Por falar nisso, é importante que você compreenda a seguinte informação. Fique ligado, é indicado sempre optar por palavras de repertório culto, porém simples, uma vez que a utilização de vocabulário prolixo é inadequada. Pois bem, tendo essa informação em mente, veja o seguinte exemplo com erro. Inolvidável consignar-se que o tema eleito para a disciplina legislativa também se apresenta insurgente ao interesse público nos moldes em que foi vazada. Agora vamos ver mais uma importante técnica de clareza nas palavras. Evitar a utilização excessiva de substantivos abstratos. Os substantivos abstratos fornecem a ilusão de complexidade das ideias e colaboram para a confusão do texto. Assim, jamais se deve exigir que o destinatário possua um dicionário ao lado para poder decifrar as palavras do texto. Tenha em mente que isso significa perda de tempo e fator de desmotivação para o leitor. Para você entender melhor, veja 2 exemplos de erros relacionados a esses casos. A necessidade emergente prefigura uma adequada relação entre a estrutura e a superestrutura. O modelo de desenvolvimento privilegia a incorporação das... Podemos notar que essas frases podem não ficar muito claras para os seus leitores. Agora vamos destacar as técnicas de clareza nas frases. Evitar parágrafos longos. Saiba que para corrigir a inclinação para o parágrafo longo e sem clareza, é indicado estabelecer as ideias principais e as secundárias antes de começar a escrever. Para visualizar esse ponto, vamos ler o exemplo de um memorando sem clareza, emitido pelo setor jurídico de uma grande empresa. Visando auxiliar os órgãos de compreensão da Circular 5.843/18, esclarecemos que no âmbito interno vamos entender que há uma delegação subentendida da direção da companhia aos superintendentes de órgãos e chefes de serviço, por tabela de limite de competência, para definirem que contratos devem ter prosseguimento nas bases pactuadas e quais deverão ser objeto de reavaliação. Podemos notar que o documento que se destinava a esclarecer não exerceu a sua intenção, já que faltou clareza à mensagem que se buscava passar. Então, vamos ver como deveria ser redigido esse documento para que possua clareza de expressão. Visando auxiliar os órgãos na compreensão da Circular 5.843/18, esclarecemos que a própria tabela de limite de competência já determina a quem compete definir os contratos que devem prosseguir nas bases pactuadas e os que devem ser reavaliados. Antes de conhecermos as outras técnicas de clareza nas frases, selecione a alternativa que completa corretamente a próxima afirmação exibida. É indicado sempre optar por palavras de repertório. Porém, uma vez que a utilização de vocabulário é inadequada, prolixo, culto, simples, prolixo, simples, complexo, culto, simples, prolixo, culto, curto, extenso. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Ótimo, você está mesmo atento. Agora que o conteúdo foi fixado, podemos prosseguir com o aprendizado conhecendo outras valiosas técnicas de clareza nas frases. Evitar a frase centopeica. A frase desdobrada ou centopeica sobrecarrega o texto com informações fornecendo a impressão de que ele nunca irá acabar. A propósito, fique atento à próxima informação. Fique ligado,
Ao utilizar frases centopeicas, o emissor exige do receptor um grande esforço para entender o texto. Após frisar essa importante informação, vamos ver o próximo exemplo com erro, que foi retirado de uma carta comercial. Comunicamos a Vossa Senhoria que, embora nossas transações comerciais tenham se constituído em uma grande satisfação, tanto pela alta qualidade de seus produtos quanto pela cordialidade que sempre caracterizou nosso relacionamento, o crescente desdobramento de nossa atividade no Sudeste nos obriga, a partir desta data, a abrir mão da representação dos produtos de sua conceituada empresa. Podemos notar que a conclusão da frase principal está bem longe do seu começo, o que pode fazer com que ela fique confusa e até mesmo incompreensível. Esse tipo de construção desnorteia o leitor e não ressalta a ideia central, comprometendo o sentido da frase. Para resolver esse problema, é indicado remover as ideias secundárias e conservar somente a principal. Caso for preciso, pode-se criar posteriormente um novo parágrafo com a ideia secundária. Então, veja como ficaria o texto elaborado de maneira adequada. Comunicamos a Vossa Senhoria que o crescente desdobramento de nossa atividade no Sudeste nos obriga, a partir desta data, a abrir mão da representação dos produtos de sua empresa. No entanto, queremos deixar registrada nossa satisfação pela cordialidade que sempre caracterizou nosso relacionamento, bem como pela alta qualidade de seus produtos. Agora ficou realmente bem mais claro, não é mesmo? Vamos ver outra técnica de clareza nas frases. Evitar a frase labiríntica. A frase de labirinto é composta por uma quantidade excessiva de subdivisões de ideias, tornando o trabalho de interpretação extremamente difícil. Para facilitar a sua compreensão, vamos ver um exemplo com erro de uma carta comercial. Desejamos, neste momento, observar que o nosso aceite àquela condição não deve ser entendido como uma aprovação à mesma, não no que se refere ao valor que, apesar de ter ultrapassado a importância de R$ 420, que achávamos justa, dela não se afastou em demasia, mas sim quanto ao prazo de reajuste, qual seja semestral, contrariando o relacionamento comercial passado, calcado no prazo de 1 ano, não nos dando sequer a chance de contra-argumentação. Para resolver os problemas que pudemos verificar no trecho anterior, é possível seguir os próximos passos. Discriminar as ideias principais. Detectar as ideias secundárias. Organizar todas as ideias por ordem de relevância. Escrever frases curtas sobre as ideias. Excluir as frases irrelevantes. Reescrever o parágrafo. Gostaríamos de registrar nossa insatisfação com a alteração do prazo de reajuste, que, ao se tornar semestral, sem a chance de negociação, contraria nosso relacionamento comercial passado, calcado no prazo de 1 ano. Antes de prosseguirmos com as explicações, vamos conferir se você conseguiu entender bem o que foi apresentado até aqui. Escolha qual alternativa que completa corretamente a sentença apresentada na próxima página de exercício. A frase é composta por uma quantidade excessiva de subdivisões de ideias, tornando o trabalho de interpretação extremamente difícil, desdobrada, centopeica, de labirinto, abstrata, substantiva.
Ao seguir esse procedimento, o texto poderia ser redigido corretamente do seguinte modo: gostaríamos de registrar nossa insatisfação com a alteração do prazo de reajuste, que, ao se tornar semestral, sem a chance de negociação, contraria nosso relacionamento comercial passado, calcado no prazo de 1 ano. Antes de prosseguirmos com as explicações, vamos conferir se você conseguiu entender bem o que foi apresentado até aqui. Escolha qual a alternativa que completa a frase é composta por uma quantidade excessiva de subdivisões de ideias, tornando o trabalho de interpretação extremamente difícil, desdobrada, centopeica, de labirinto, abstrata, substantiva. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Parabéns! É muito importante que você fixe bem todas essas informações. Com o exercício respondido, podemos dar continuidade à aula. Agora vamos destacar as técnicas de problemas de linguagem. Cuidado com o posicionamento adequado dos termos. Entenda que a posição dos termos na frase é de fundamental importância para haver clareza. Por isso, é recomendado atentar-se para que cada termo determinante esteja vinculado ao seu respectivo termo determinado. Vejamos um exemplo em que o posicionamento errado gera desentendimento. Encaminhamos os documentos a Vossa Senhoria em anexo. Nessa frase, pode-se entender que Vossa Senhoria é que foi encaminhada em anexo. Então, veja como o texto deveria ter sido escrito. Encaminhamos a Vossa Senhoria os documentos anexos. Vamos ver mais um exemplo de falta de clareza, dessa vez em um ofício. Perceba como é importante tomar cuidado com o posicionamento das palavras no momento em que textos maiores são escritos. Veja só. Senhora Procuradora. Tenho a honra de convidar Vossa Excelência a participar da homenagem ao emitente juiz federal Dr. Sérgio Rodrigues da Cunha, que se... Você conseguiu entender que, segundo o posicionamento das palavras, o que acontecerá no dia 14 de maio será a nomeação e não a homenagem? Para adquirir clareza na expressão de uma ideia, é preciso sempre observar quais são os vínculos entre os termos. Se o texto for bastante extenso, com muitas informações, o indicado é separar a ideia em unidades menores, impedindo dessa forma a intercalação e a falta de clareza. Para que você compreenda bem, vamos ver mais um exemplo com erro, dessa vez retirado da carta de uma administradora de imóveis. Atualmente, o saldo credor em poder da administradora não sofre correções em favor do condomínio. Assim, entende que a previsão mensal deverá manter-se o mais próximo possível do real. Nesse trecho, podemos notar que ocorrem duas falhas na clareza. Uma delas é decorrente da falta do sujeito gramatical para o verbo entender. Afinal, quem entende que a previsão deverá se manter perto dos gastos reais? A outra falha, derivada da primeira, está relacionada à falta de clareza no vínculo entre a primeira ideia, que é: o saldo credor não sofre correções em favor do condomínio, e a segunda, que é: a previsão deverá se manter o mais perto possível do real. Assim, uma possível forma de reescrita, de acordo com o objetivo do texto, pode ser a seguinte: atualmente, o saldo credor em poder da administradora não sofre correções em favor do condomínio, pois entendemos que a previsão mensal deverá manter-se o mais próximo possível do real.
Conseguiu entender as explicações? Vamos conferir com mais um teste. A posição dos termos na frase é de fundamental importância para a clareza. Por isso, é recomendado atentar-se para que cada termo determinante não esteja vinculado ao seu respectivo termo determinado. Correto? Errado? Resposta correta. Clique no botão Avançar. É isso mesmo, essa afirmação é realmente errada, como vimos. Cuidado com a ambiguidade. É de conhecimento comum que existem palavras e construções na língua portuguesa que podem gerar duplo sentido. Por exemplo, na frase, vi uma criança saindo daquela casa que estava muito suja. Quem estava muito suja? A criança ou a casa? É preciso ter cuidado para evitar a ambiguidade causada pelo pronome relativo, que. Na ambiguidade causada pelo pronome relativo, que, frequentemente, o uso desse pronome pode provocar uma frase ambígua. Por exemplo, havia um homem entre a multidão que dava gritos histéricos. Quem dava gritos histéricos, o homem ou a multidão? Para evitar a ambiguidade do pronome relativo, que, é indicado não utilizá-lo na referência a dois substantivos. Para isso, é possível empregar dois tipos de técnica, a do deslocamento e a da substituição do pronome relativo. A técnica do deslocamento constitui em reagrupar os termos de modo que a ambiguidade seja desfeita. Assim, seguindo o exemplo que vimos há pouco, a frase ficaria construída da seguinte forma: entre a multidão que dava gritos histéricos havia um homem. Já a técnica da substituição do pronome relativo constitui em substituir o pronome relativo, que, por outro pronome relativo, como o qual, a qual, os quais, as quais. Com essa técnica, os exemplos poderiam ficar do seguinte modo: havia um homem entre a multidão, a qual, ou seja, a multidão, dava gritos histéricos. Havia um homem entre a multidão, o qual, ou seja, o homem, dava gritos histéricos. Há também a ambiguidade causada pelos pronomes possessivos, que são meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus, suas. Esses pronomes também causam frases ambíguas com frequência. Veja o seguinte exemplo. A professora falou com o diretor em sua sala. De quem é a sala? Do professor ou do diretor? É importante evitar o emprego ambíguo do pronome possessivo. Assim, pode-se reescrever a frase dos seguintes modos: a professora falou, em sua sala, com o diretor. A professora falou com o diretor na sala dele. Como de costume, vamos garantir a fixação do conteúdo com mais um exercício. A técnica constitui em reagrupar os termos de modo que a ambiguidade seja desfeita, da reposição, do deslocamento, da substituição do pronome relativo, da substituição do adjetivo, da exclusão do pronome relativo. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Perfeito, é exatamente essa a resposta certa. Agora veremos como todos esses aspectos que estudamos hoje influenciam na prática do cotidiano profissional. Para isso, iremos acompanhar o caso de um memorando que causou diversas respostas erradas. Então, primeiramente, vamos ver como era esse memorando escrito de forma inadequada. Acompanhe a leitura a seguir. Prezado senhor, os colaboradores lotados nessa divisão já foram convocados pelo respectivo agente de pessoal. No entanto, rogamos a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de recomendá-los a comparecerem nesta divisão de pessoal até o dia 15 do corrente mês,
a fim de tomarem conhecimento de como devem preencher a ficha da declaração de família, impresso da declaração de bens, fornecer comprovante de escolaridade e providenciar a atualização da carteira de saúde, requisito essencial para a posse, tudo exigindo medidas que demandam tempo. Chefe da divisão de pessoal. Bem, após receberem esse memorando, algumas situações ocorreram. Vamos ver quais foram elas. Algumas pessoas compareceram à divisão de pessoal para aprender como preencher as fichas mencionadas, mas sem levar documentação. Já outras pessoas levaram a carteira de saúde para ser atualizada lá, o que deveria ter sido efetuado antes, no posto de. Outras pessoas, ainda por acreditar que já sabiam preencher as fichas, nem compareceram. Bem, para tentar entender o objetivo desse memorando, vamos analisar mais detalhadamente as ideias contidas nele. Veja que o trecho "Os colaboradores lotados nessa divisão já foram convocados pelo respectivo agente de pessoal" contém a ideia 1. Trata-se de uma ideia secundária mal explicada relacionada ao conteúdo seguinte. Já o trecho, no entanto, rogamos a colaboração de Vossa Senhoria, no sentido de recomendá-los a comparecerem nesta divisão de pessoal até o dia 15 do corrente mês, apresenta a ideia 2. Essa é uma ideia principal com palavras mal utilizadas, pois a palavra recomendar é diferente de ordenar. A ideia 3 está contida no trecho, a fim de tomarem conhecimento de como devem preencher a ficha da declaração de família. Trata-se de mais uma ideia principal com palavras mal utilizadas, pois tomar conhecimento é diferente de preencher. O trecho, impresso da declaração de bens, consiste na ideia 4, que é uma ideia principal sem conteúdo especificado. Consiste em mais uma ideia principal mal explicada no que se refere ao conteúdo. Por último, temos a ideia 6 no trecho, tudo exigindo medidas que demandam tempo. Para adequar o texto, podemos aplicar as técnicas de organização da frase centopeica. Dê cuidado com o posicionamento correto dos termos e dê emprego de palavras simples e apropriadas às ações comunicadas. Então vamos ver como ficaria esse mesmo memorando escrito de maneira adequada. Prezado Senhor, solicitamos ratificar para seus colaboradores a necessidade de comparecimento à divisão de pessoal até o dia 15 do corrente mês, munidos dos seguintes documentos: comprovante de escolaridade, carteira de saúde atualizada. Esclarecemos que, na ocasião, serão preenchidas as fichas de declaração de família e de bens. Lembramos ainda que estes procedimentos são essenciais para a posse. Chefe da divisão de pessoal. Essa construção de texto ficou bem mais clara e de fácil compreensão, não é mesmo? Antes de prosseguirmos com as explicações, vamos conferir se você conseguiu entender bem o que foi apresentado até aqui. Responda à seguinte questão. Leia o texto abaixo e selecione a alternativa incorreta. Tendo em vista as atribuições estabelecidas ao DGA, especialmente aquelas elencadas no artigo 25 do Manual para a Conferência do Rio, documento em anexo, solicito a Vossa Senhoria que promova, coordene e dirija, no âmbito deste DGA, a adoção das medidas tendentes ao fiel desempenho das atribuições em tela, para o que igualmente determino as chefias das unidades subordinadas, desde já, todo o apoio que se fizer necessário à obtenção do desiderato colimado. O texto não é claro, porque apresenta, primeiramente, uma ideia secundária.
O texto não apresenta clareza, pois expõe diversas ideias principais e secundárias em um único parágrafo. O texto não é claro, pois emprega expressões abstratas, como fiel desempenho, e vocabulário sofisticado, como desiderato, colimado. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Exato, você compreendeu bem. Com o conteúdo avaliado, vamos ver mais informações importantes sobre o assunto que estamos estudando. É relevante mencionar que os especialistas do processo de comunicação concluíram que a clareza sempre será um grande apoio para o entendimento da mensagem. A cada vez que duas pessoas interagem, tanto pela fala como pela escrita, a comunicação acontece apenas porque ambas se envolvem em um esforço cooperativo. Bem, vamos entender melhor o que tudo isso significa. Fique ligado. Pode-se achar, de forma errada, que as palavras possuem um sentido único e que, empregando os termos corretos, teremos 100% de compreensão em nossa mensagem. Tendo essa informação em mente, é preciso entender que nem sempre isso acontece. Isso porque, desde 1940, com as pesquisas de linguagem de Ferdinand de Saussure, o conceito de palavra, até então agregado ao seu significado, deu espaço à noção de signo, formado do significante e do significado. Bem, vamos ver quais foram as palavras de Francis Vanois. A noção de signo é básica na linguística. Signo é a menor unidade dotada de sentido em um código dado. O signo é convencional. Entre o significante e o significado não há outro liame, senão o proveniente de um acordo implícito ou explícito entre usuários de uma mesma língua. Os linguistas explicam, por meio de seu triângulo dos significados, como acontece a relação entre a palavra e sua significação, como podemos ver na tela. Pelo fato de que a relação entre o significante e o significado é aleatória, o som ou a grafia da palavra apenas está relacionada ao seu significado por meio da cultura. Para entender melhor esse aspecto, como exemplo podemos mencionar o signo cadeira. Ao pensarmos na palavra cadeira, a imagem mental, isto é, o significado, no século XV, será diferente da do século XXI. Tendo compreendido que os significados são construções sociais, podemos ir mais longe e dizer que cada pessoa cria a própria imagem mental, isto é, o significado de um significante, conforme a sua vivência e os seus valores. Há pouco afirmamos que apenas pode ocorrer comunicação quando existe um acordo de cooperação. Isso quer dizer que, como os componentes da linguagem não possuem sentido em si mesmos, é preciso que as pessoas relacionadas à ação de comunicação procurem relação em suas significações. Quando se entende que as palavras são somente símbolos a que as pessoas atribuem um significado aleatório culturalmente, a comunicação tenderá a orientar-se por uma maior clareza. Antes de encerrarmos as explicações, vamos acompanhar um vídeo que certamente irá contribuir muito para a sua memorização quanto ao conteúdo estudado.
Olá, Beatriz. Trouxe alguns documentos do setor financeiro para você. Oi, Gabriel. Muito obrigada. Eu estava mesmo esperando por eles. Você sempre trabalha com bastantes documentos, não é? Sim, é verdade. O tempo todo. E esses que você acabou de trazer para mim são sempre um problema. Sério? Por quê? Eu acho que a pessoa que os escreve tem dificuldades com a redação. Os textos geralmente são confusos e não são muito claros. Nossa, mas isso é muito ruim. Sim, isso causa muita confusão. Me conta um exemplo do que acontece. Certo. É fácil. Veja esse pequeno aviso aqui. Encaminhamos os documentos a Vossa Senhoria em anexo. Você conseguiu entender a frase? Parece que Vossa Senhoria é que foi encaminhada em anexo. É verdade, dá para entender isso mesmo. E esse é só um exemplo. Já encontrei diversos textos em que o posicionamento dos termos está errado. Quando isso acontece, a informação não fica clara. Isso deve causar muitas dificuldades mesmo. Causa mesmo. E há tantas técnicas que podem ser utilizadas para obter clareza na escrita. Por que você não tenta ensinar alguma coisa para eles? É uma ideia, viu? Pelo menos economizaria o tempo de todo mundo. Já que eu não iria mais ter que ficar horas para decifrar o que quiseram dizer. Então tenta fazer isso. É uma opção. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenha tirado bastante proveito dela. Estude bem essa aula, pois todas as informações apresentadas aqui são de fundamental importância para o seu sucesso na realização desse curso. Até a próxima aula! Chegamos ao fim de mais uma aula. Nesta aula conhecemos aspectos importantes relacionados à clareza textual. Nas características da clareza vimos que é essencial a utilização de um vocabulário simples. E nas diversas técnicas aprendidas, tivemos dicas do que evitar para obter clareza. Continue se empenhando e revisando o assunto visto em aula. Até mais.